Já tá gravando. Beleza. Essas fixações. Sim, eu tô brincando, vai. Eu tô aqui, eu vou interferir mesmo. Eu li recentemente na biografia do Lobão e algumas entrevistas dele, ele esculachando um pouco essa ideia, entre outras coisas que ele esculacha, essa coisa do canibalismo cultural, de que o Brasil teria inventado isso para se apropriar de uma maneira meio até roubando a coisa dos outros e não dizer que roubou. Assumir a paternidade de coisas que não são necessariamente dele. Sim. De uma certa maneira entra no lance de você não admitir que bossa nova é jazz. E coisas assim. E tu falaste que o que te coloniza tu passa a considerar teu. Sim. Então tu, no caso, tu ainda é não, porque não é que tem um prazo de validade. Mas tu és adepto desse discurso do tropicalista, do canibalismo ainda, de absorver mesmo? Eu não colocaria na coisa da... Porque o problema pelo menos até onde eu vejo, do tropicalismo é que, pelo menos no que eu ouvi, tem uma necessidade de exibir aquilo que é roubado, ou seja, de exibir o produto final da manipulação. Como um artifício estético. Eu só faço isso porque eu não sei fazer de outro jeito. Eu não sei pegar 300 páginas e encher só de palavra. Certo? Isso é um negócio que eu não sei fazer, eu não consigo ser um escritor como se deve. Porque tem o tropicalismo também, tem a questão tem o copialismo, por exemplo, Chico Buarque faz Nouveau Romance até hoje, Nouveau Romance já saiu de cena, pelo menos na França, desde os anos 70. Eu gosto do Budapeste, por exemplo. Mas os outros eu acho muito ruins. Mas o Budapeste é legal. O Montero faz Nouveau Romance, quer dizer, fez, né? Ele tem um monte de livro, mas acho que só eu que realmente parei para prestar muita atenção no Montero nos últimos, sei lá, 20 anos. Mas bem, o negócio da coisa da colonização é que, eu fui um moleque de classe média, que foi educado numa escola pentecostal, assistindo desenho animado, e show da Xuxa, e lendo o gibi do He-Man. Eu não posso crescer e achar que eu vou ser o Sartre, ou que eu vou fazer um tipo de literatura que é isso ou aquilo. Eu acho que de alguma forma, aquele monte de coisa que eu consumi, seja o MacGyver, seja o livrinho que tinha na igreja no domingo de manhã, vai influenciar naquilo que eu vou fazer lá na frente. Não colaria com o Bruno Feto Blasé, assim, não sairia? Não dá. Eu simplesmente, porque é a forma como eu sei fazer as coisas. Isso é menos um artifício de estilo e mais uma declaração de incompetência. De dizer, olha, eu não consigo fazer um negócio como convém, assim. Se me pedirem para pegar e escrever um romance com 400 páginas, laudatório, bonitinho, é provável que eu sinta falta de outros sentidos ali, de um tipo de sinestesia que eu não consigo ter escrevendo outro tipo de coisa. Ainda mais porque dá trabalho pra porra, eu sou preguiçoso. Então eu posso encher uma página de quadrinho ou de outras coisas que vão dar uma mensagem muito mais interessante pro meu leitor, sem ter que recorrer ao tempo dele de ler o Senhor dos Anéis, ou sei lá. Assim como provavelmente muita gente da UFMA vai ler isso, apesar de a gente protestar veementemente contra isso, a gente vai ter que perguntar assim, tu sente necessidade de ter algum discurso para amparar a tua forma de trabalho? Não. Não mesmo. Assim, tanto é que eu geralmente falo de método de trabalho de maneira muito reativa. E nunca proativa. Nunca parei para escrever e dizer, olha, eu faço as coisas assim, assado. Ainda mais porque é meio caótico. Eu não chego aqui e planejo que eu vou fazer isso ou aquilo. Por exemplo, o Breganejo Blues começou com um livro que seria narrado por 4 narradores diferentes, intercalando um capítulo e outro. Depois de um momento já seriam só 3 narradores, sendo que um seria em quadrinhos. Depois de um outro momento surgiu a ideia de usar as tiras do Tex. Depois de usar o texto em pílulas. Depois de imitar editorialmente um gibi do Tex. Então as coisas elas não resultam como elas surgem. Mas tu não acha que já tem uma certa... Já tá com 2 livros, assim, com relativa à repercussão, tu não acha que já tem uma certa unidade de discurso, assim, no teu trabalho, assim? Eu gosto de acreditar que sim. Certo? Eu gosto de acreditar que o Breganejo e o monstro se comunicam em vários aspectos. Pela maneira de tratar a cidade, pela maneira de tratar outras linguagens. Agora a gente está trabalhando no Baratão, que é um gibi. É um livro de 120, 150 páginas de quadrinho. É só isso, não vai ter mais nada nele. E às vezes eu paro para olhar e eu fico, será que eu consigo fazer isso aqui, tipo, isso aqui desse jeito? E dá muito trabalho raciocinar somente em uma linguagem para mim. Ficar pensando se isso aqui vai de alguma forma ser tão concreto para as outras pessoas como é concreto para mim o que eu leio e que é feito por outras pessoas. Assim. Às vezes eu pego um gibi, eu leio e digo, pô, isso aqui é muito
é muito reto, é muito legal e tal. Só que eu não consigo. Vamos voltar um pouco aí. Vamos aqui. Vamos tentar ler razoavelmente aqui. Após alguns meses do lançamento, assim, como é que tu dimensiona a repercussão local e a repercussão nacional do livro? Do Monstro sobretudo. Eu tenho uma pequena estratégia de divulgação. Eu só lanço os livros aqui depois que eu já fui para vários lugares. Isso é muito, muito cínico. Mas por incrível que pareça, eu faço mais sentido se eu for importado, né? Não só eu acho. Qualquer pessoa de São Luís vai fazer muito mais sentido se for importado. Então eu faço um barulho enorme lá fora, vou em um monte de cidades. Geralmente a coisa funciona, porque eu passo muito, muito tempo enchendo o saco de muita gente pela internet. Acredito que, sei lá, talvez 20% das tiragens eu mande para as pessoas. E funciona, porque os livros todos tiveram críticas muito boas. Os 2 devem ser reeditados ainda esse ano. Então, eu estou falando toda essa bobagem para dizer que essa repercussão, em parte, ela é muito artificial, porque ela é construída com um trabalho diário ali de ficar pentelhando as pessoas. De maneira que eu só passo, de fato, a apresentar as coisas aqui em São Luís quando elas já têm uma certa legitimação lá fora. Mas me parece que isso talvez esse seja o modelo já predominante de escritor. O escritor que atua como autopromotor. Porque o cara que escreve manda para o editor e a editora não. A editora vai fazer isso por mim. Ninguém faz nada por mim. E tem essa coisa... tu falou dessas coisas, de vários lançamentos que tu foi fora. Como é que foi possível, assim? Tu já disse razoavelmente, mas eu queria que tu me escutasse mais. Os contatos, como é que foi? Esses contatos, assim... Isso vem de uma época pré-internet, uma experiência com fanzines. Alguns caras, muita gente ainda tem na época que eu fazia fanzines, né? Fiz muito zine nos anos 90 principalmente. E muita rede de contatos se formou naquela época. Muito desse pessoal migrou para a internet, ou seja, esses caras deixaram de fazer fanzine em papel, deixaram de fazer trabalho em papel e começaram a se comunicar muito pela internet. Então muita gente vem daí. Mas algumas outras figuras já foram de contatos mais recentes. Por exemplo, em 2008 eu fui no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos. Fui... Como espectador. Fui com a cara, foi para lançar o Breganejo, né? Eu já tinha lançado algumas coisas na Grafite, que é uma revista lá de BH. E a partir daí você começa a conhecer um monte de gente, né? Se o trabalho for bom, ele acaba funcionando. Pelo menos assim eu gosto de acreditar. E o FIC já abriu um monte de porta para Comic Con em 2010. 2010. Pra Comic Con em 2010, né? Que fez com que o monte lá vendesse pra cacete, assim, que muita gente saiu num monte de jornal legal e tal. Mas principalmente eu pego grana, emito um bilhete e vou. E pronto, é assim que funciona. Já foi, vamos ver aqui. Aqui vamos entrar aqui nas pós-modernistas da parada toda. Você considera o Monstruoso uma obra pós-moderna, assim? Porque tem uma clara, é perceptível uma clara ideia de colagem, de trabalho, tu mesmo falou, em várias linguagens. Parece que o livro é mais um roteiro que foi... São partes móveis, assim, parece que poderia um determinado capítulo ser colocado antes, não interferiria no entendimento geral da obra, assim. Pelo menos me dá a entender isso. Tu entende que seria isso? Tu gosta de trabalhar nessa ideia de pós-modernidade, escola literária? Tu trabalha assim? Cara, eu não entendo de escola literária. Eu não entendo porque quando eu era moleque estudando, os meus professores de literatura só queriam saber de enfiar gente em escola literária, em vez de ler os caras. Então eu passei a ter um certo desprezo, que é errado na verdade, eu devia entender, pela coisa da escola literária. Mas pensando no conceito da pós-modernidade como alguma coisa que não tem um centro, que é absolutamente disperso e que tem um cinismo muito grande, eu acho que os livros têm uma veia pós-moderna forte. Tem uma banda portuguesa chamada Clã, que tem o conceito que eu acho mais legal de pós-modernidade. Os caras dizem o seguinte: vieste comigo desse jeito pós-moderno, de não querer saber nada, de não fazer pergunta, esta pose cansada, tão despida de ilusão, de quem já viu tudo e tudo é uma imensa repetição. Eu acho massa, porque eles estão tratando isso como um cansaço absoluto, né? E que esse cansaço só vai conseguir regurgitar e cuspir as mesmas coisas. Claro que em rearranjos diferentes, em maneiras diferentes. E em partes é o que a gente faz. Tu estava falando do negócio dos capítulos poderem ser rearranjados, eles foram rearranjados diversas vezes. Isso aqui não funciona aqui, funciona ali. Ou esse capítulo não vai existir. Tem vários capítulos que foram escritos e que não saíram no livro. Para publicar, no final das contas, a gente teve que cortar 40 páginas. O livro era 40 páginas maior do que ele saiu, mas eu não ia conseguir
desembolsar o valor de impressão do livro nem fudendo, então a gente cortou 40 páginas. Depois me passa uma versão com 40 Uma páginas. época, depois saiu uma versão sem cortes. Mas sim, a coisa é rearranjada e se a gente pensar por esse prisma do pós-moderno, eu concordo plenamente que os livros se encaixam nisso. Agora vamos aqui para a parte em que ofende pessoas. Que a questão aqui é o seguinte. Eu já fui em debates assim que tu tava... Peraí, um corte.